Olá, amigos. Primeiro eu gostaria de enviar o meu abraço fraterno a todos os amigos da família CESFAM, né? E pedir ao Mestre Jesus que nos envolva em dúlcidas vibrações de harmonia e de paz. Bom, amigos, diante do nosso cenário atual, né, de pandemia por conta do vírus corona, causador da Covid-19, que assolou não só o Brasil, mas o mundo, e que nos fez fazer uma parada, né, forçada, que a gente chama de isolamento social. Então, as atividades que tinham aglomeração de pessoas foi pedido que fossem interrompidas, e muitas das nossas casas tiveram que interromper suas atividades. No entanto, a gente tem feito, né, muitas pessoas, um esforço para manter a mensagem sendo levada, porque isso é muito importante, especialmente nestes momentos, né, de calamidade, de crise, de ansiedade, de expectativas. Né? A nossa irmã Jace teve essa ideia, né, muito bem inspirada, da gente fazer um vídeo para que fosse transmitido aí para o grupo do CESFAM, para que vocês se mantenham estimulados, se mantenham, né, fortalecidos neste momento. E a gente espera que possamos contribuir com vocês neste momento. Eu me chamo Vaneusa Rodrigues, alguns de vocês já devem ter me visto, né, presencialmente no CESFAM, e eu espero que isso possa acontecer logo novamente. Para isso, precisa da colaboração de todos nós, né, fazendo a nossa parte. As autoridades estão fazendo a parte que cabe a elas, e nós devemos fazer a nossa parte, nos manter em oração e em recolhimento, até que tudo isso passe. E vai passar, porque tudo passa, e a gente sabe disso, não é verdade? Então a gente vai começar a nossa conversa. Eu escolhi uma mensagem de Emmanuel muito interessante, né, que nos fala sobre este momento que a gente está vivendo. A mensagem é intitulada Estejamos em Paz. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina à ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor a Deus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Então, meus irmãos, que a paz seja conosco, e especialmente nesses momentos tumultuados da nossa existência. E o tema que foi escolhido para a gente conversar hoje, ele é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 8, intitulado Verdadeira Pureza, Mãos
não lavadas, né? O capítulo 8 que tem seu título Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então a gente vai dialogar aqui um pouco sobre este tema, que como eu disse, está lá no Evangelho. Então quem quiser nos acompanhar, pode abrir o seu Evangelho aí no capítulo 8, no item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. A gente vai ler aqui a passagem em que Kardec se baseou para fazer os comentários deste item, que é uma passagem lá do livro de São Mateus e uma passagem do livro de São Lucas, em que Jesus vai dizer o seguinte: quando interpelado pelos escribas e os fariseus, da seguinte maneira, eles disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus respondeu eles com outra pergunta: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Sabeis que, ouvindo o que acabei de dizer, os fariseus se escandalizaram. Os discípulos disseram a Jesus. Ele respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Isso é a passagem de São Mateus. E lá no livro de Lucas, tem outro episódio em que os fariseus, em que Jesus foi jantar em companhia desse fariseu. E quando Jesus sentou-se à mesa, esse fariseu, em pensamento, o fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, ou seja, ele só pensou: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? E Jesus captou esse pensamento do fariseu e respondeu a ele, dizendo: vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Então veja que lição maravilhosa que Jesus trouxe nessas duas passagens, Porque os judeus, eles eram muito aferrados, às tradições e às demonstrações exteriores de fé, E infelizmente essa é uma prática que não tem relação apenas com os judeus daquela época. Muitos dos ditos novos cristãos ou de tantas outras religiões, não só as cristãs, tem muitas demonstrações exteriores, Os seus rituais, os seus cultos, são para eles imprescindíveis e por vezes assumem uma posição muito mais importante do que a mensagem, do que o espírito, o fundo. Então a forma tem assumido em algumas denominações religiosas, inclusive no nosso meio espírita também, a forma ela tem tomado muito mais importância, mais tempo, mais dedicação de alguns do que o fundo, do que a mensagem, do que o que realmente deve ser passado e ser dito. E essa deve ser uma preocupação constante. Não à toa, Jesus nos chamou a atenção
disso, porque essa mensagem não foi só para os judeus daquela época. A mensagem de Jesus é atemporal, ou seja, ela atravessa o tempo, ela é para todos daquela época e os que vieram depois, né? As orientações de Jesus são válidas para todos, especialmente aqueles que se dizem cristãos, que baseiam as suas ações, a sua visão de vida e de mundo nos ensinos do Cristo. E nós, espíritas, nos encaixamos nesta definição. Então, deve ser uma preocupação de todo o cristão executar, vamos dizer assim, vivenciar, melhor dizendo, o Evangelho dentro de uma pureza, dentro da sua pureza, né, máxima que podemos alcançarmos. Aliás, essa é a proposta do Espiritismo, de ser o cristianismo redivivo, ou seja, reviver aquele cristianismo puro dos primeiros tempos, né? Que ao longo do tempo o homem foi deturpando, foi colocando acessórios, e como eu disse, esses acessórios colocados estão sufocando a mensagem do Cristo. Então, diante de momentos como esse que a gente está atravessando agora, de desolação, de desespero, de expectativa, de ansiedade, esses acessórios não servem para sustentar o nosso mental, o nosso emocional. E a gente está vendo muitas fés sendo desconstruídas, desmoronadas. Muitos de nós tendo que repensar a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança em Deus, porque talvez estávamos construindo toda essa base em bases acessórias e não na mensagem real, né? Porque vivemos ainda muito iludidos, muitos cristãos estão vivendo iludidos, né? Quando o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já nos anunciou que teríamos dificuldades, atravessaríamos momentos, inclusive como este que estamos atravessando agora, mas que devíamos manter a fé e a confiança, né? E talvez a nossa vivência religiosa até então não tenhamos dado a sustentação necessária para a gente atravessar esse momento com dificuldade. Por isso a gente está vendo tanta gente se desesperando, tanta gente entristecida, tanta gente já entrando em processos de debilidade realmente física, mental. E sendo que a gente ainda está no início, né, dessa luta específica, mas isso é muito importante para a gente repensar e se avaliar e ver a quantas anda realmente a nossa fé. Então Jesus, neste momento, com o fariseu, chama já lá, há 2000 anos atrás, a atenção sobre a necessidade de construirmos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa religiosidade em algo realmente palpável, real, na simplicidade e na profundidade da sua mensagem, não naquilo que a gente acha que é importante, que a gente foi colocando ao longo do tempo. Então, há às vezes uma preocupação excessiva com as coisas exteriores. As próprias mudanças de conduta muitas vezes são avaliadas através das mudanças exteriores que se faz. Então, às vezes, as pessoas acreditam, né, quando entram em determinadas denominações religiosas, que a mudança da forma de se vestir, que a mudança da forma de falar, né, determina que realmente houve ali uma conversão, um entendimento da mensagem, quando a gente não pode de fato afirmar isso. Vide os judeus da época de Jesus, que eram os detentores do conhecimento da lei, eram aqueles que legislavam, que falavam para o povo como eles deveriam se comportar, e muitas das vezes eles próprios não faziam aquilo que diziam, né? Então, veja a preocupação de Jesus em combater o que ele chamava, e repetidamente a gente vai ver Jesus falar no Evangelho sobre a hipocrisia, que era justamente essa postura dos doutores da lei, de que conheciam a lei, aplicavam aos outros, mas a eles próprios não aplicavam, né? Eles eram muito exigentes quanto a essas demonstrações exteriores. A gente vê nessa passagem que eles falavam da lavagem das mãos antes das refeições, tinha a questão das orações, das ofertas. Então, para tudo eles tinham um ritual, e um ritual especialmente para que
fosse exibido aos outros, para ser exibido. Tudo que era feito precisava ser exibido, precisava ser visto pelo outro. E Jesus, contrariamente, sempre veio combatendo. Eles falavam de fazer a oferta para que todo mundo visse, Jesus vem e diz o contrário. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a sua direita. Então Jesus vem sempre exaltando a atitude em si. Para quem deve ver, veja que é Deus, que tudo vê, né? E a nossa consciência. Então eu não preciso fazer nada para que o outro veja que eu estou fazendo, porque a recompensa não vem do outro. Jesus também diz isso, que o homem que fazia as coisas esperando a recompensa do homem, ele já teria aqui na terra. Mas que a gente deveria fazer esperando a recompensa dos céus, de Deus, a recompensa de uma consciência tranquila, de que retamente cumpriu o seu dever, né? Então, Jesus veio sempre combatendo essas práticas exteriores, né? Jesus pregava e nos estimula a prática das ações no bem, na solidariedade, na fraternidade, mas para demonstrar nós mesmos que nós somos capazes e que se alguém veja isso também possa de alguma maneira se espelhar nas nossas atitudes e reproduzir essas atitudes. Essa é a recompensa, esse é o mérito de se fazer o bem, de se fazer as coisas corretamente. Então a gente está vendo a gente se perdendo muito em coisas pequenas, né? Em coisas pequenas que não vale a pena. E aí eu marquei aqui nos comentários de Kardec que ele vai falar aqui que essa excessiva preocupação com a forma, com a substância, né, acabava complicando o acesso das pessoas à verdade. Né? Quando eu coloco muitos acessórios, eles começam a se tornar obstáculos para que as pessoas compreendam de fato a mensagem e o que a mensagem quer dizer. Né? E Kardec vai dizer: a substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto que se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Então, além de atrapalhar que a pessoa percebesse a mensagem real, ainda tinha isso. As pessoas achavam que simplesmente fazer aquelas práticas exteriores garantiam a ela algum tipo de benefício, que na verdade não é real, né? Que na verdade não era real. Ou seja, como nós tendemos sempre a procurar o caminho mais fácil e com menos esforço, então quando os doutores da lei diziam que bastava que eu fizesse tal ou qual coisa de prática exterior, isso era muito mais acessível, muito mais fácil do que eu mudar determinados comportamentos. Por isso que a chegada de Jesus com a sua mensagem revolucionária causou tanta estranheza e tanto impacto, e especialmente afrontava esses doutores, porque ia de encontro a tudo que eles vinham ensinando até então. Eles diziam para as pessoas: é simples, sigam a lei. Obedeçam a lei, o que a gente diz. Lavem as mãos antes das refeições, façam as suas preces de modo que todo mundo veja, façam as suas ofertas de modo que todo mundo veja. Então eles estabeleciam padrões de comportamento que era fácil das pessoas fazerem. Mas o padrão de comportamento que Jesus trazia, aí já era mais complicado. Quando Jesus dizia: ame o seu próximo como a si mesmo, ame até o seu inimigo, perdoe aqueles que te ofendem. Então, toda essa proposta de Jesus, que era uma mudança interior, isso foi realmente muito chocante e confrontou diretamente com os ensinos dos doutores da lei. Então, por isso eles viam em Jesus um grande inimigo da mensagem e da lei que até então eles estabeleciam. Então veja aqui que desafiador a proposta de Jesus e como a gente tem vivenciado
A religiosidade, desde aquela época até então, como eu disse no início, não é uma prerrogativa só de lá. A gente está vendo isso se reproduzindo, infelizmente, até hoje, onde a gente acredita que determinados comportamentos vão dizer em que nível de religiosidade a gente está, que tipo e que nível de cristão a gente está, pelo comportamento exterior que a gente apresenta. E aí Kardec continua dizendo algo aqui bastante interessante. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores. Se não obsta que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Então, a religião que ela de fato não faz modificações positivas no homem, ela não está cumprindo o seu objetivo, porque o papel de toda religião é nos reconectar com o Pai, com o divino, nos tornar seres melhores, nos tornar, como diz Kardec, homens de bem. Se a religião não está fazendo isso, ela não está cumprindo o seu papel. E se a religião, por um acaso, só está fomentando e estimulando as mudanças exteriores e não torna o homem mais fraterno, mais amoroso, mais solitário, menos violento, menos belicoso, menos caluniador, né? Se não retrai os seus instintos maléficos, então ela não está cumprindo o seu papel primordial. Então é interessante a gente perceber e notar isso e avaliar, né, na comunidade religiosa em que eu me encontro, como isso tem se realizado, como tem feito isso, como eu me coloco e como eu estou, né, nesse ponto. Nós estamos tendo bastante tempo agora para fazer várias reflexões que vão ser muito importantes. Eu sempre digo, essa parada que a gente deu agora vai ser muito importante para a gente, porque a gente vai sair disso mais forte e melhor, mas a gente precisa aproveitar esse tempo para fazer essas reflexões. E Kardec finaliza o item dizendo: não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Então a gente não deve parecer ser cristão, eu preciso ser de fato cristão. Então eu não devo me vestir, me pentear, né, falar como um cristão, mas eu devo exteriorizar essa cristianidade pelos poros. As pessoas vão perceber, né, as pessoas vão ver o Cristo em mim, não pelo como eu me visto, como eu me sinto, como eu falo, mas a pessoa que eu sou. Como eu sou no ambiente de trabalho, como eu sou no ambiente familiar, como eu sou no meu ambiente religioso, como é que eu sou na comunidade. Eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa que eu me interesso pelo outro. A gente vai ter a oportunidade de demonstrar isso agora, com os cuidados que a gente precisa ter conosco e com o outro, nesse isolamento, né? Então eu estou preocupada só comigo, eu estou preocupada com todo mundo que está enfrentando isso. Então é você se perceber enquanto cristãos nessas atitudes. Não é nem como eu me visto, nem que tipo de roupa eu uso, né? Nem que vocabulário eu uso. Né? Essa mudança, ela pode ocorrer? Pode, mas ela precisa ser natural e espontânea, não é uma exigência. Né? Automaticamente, à medida que eu vou me melhorando, aperfeiçoando, conhecendo, aprendendo, eu vou naturalmente modificando os meus comportamentos que vão, claro, se refletir na forma como eu me visto, na forma como eu falo, que eu me dirijo às pessoas. Então tudo isso é feito de forma natural, não é força de lei. Né? Então é preciso a gente observar isso. Né? Aí fica essa reflexão para nós. Que cristão eu sou? Como eu tenho levado Cristo para outras pessoas? Como eu tenho vivenciado
as mensagens do Cristo. Eu estou aferrado, apegado às práticas exteriores, são elas que têm sustentado a minha fé, ou a minha fé é uma fé raciocinada que se baseia nos ensinos do Cristo, que se baseia no que eu tenho vivenciado através dos ensinos do Cristo. Então é uma reflexão importante e imprescindível para a gente fazer, meus amigos. E a gente aproveite agora esse tempo que a gente tem para isso. Nós vamos chegando aqui ao fim, para que o nosso vídeo não fique muito longo, né? A gente vai finalizando agora, né? Fico à disposição da casa se precisar de outros vídeos com outros temas, né? Nesse período aí a gente vai se falando desta maneira. E agradeço a oportunidade mais uma vez de estar com vocês aqui de forma virtual, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, né, que a gente possa se manter firme nestes momentos. Chegou o momento de testemunhar a nossa fé, a nossa confiança, né, e continuemos com as nossas orações, assistindo as palestras, acompanhando o movimento que ele está se fazendo de forma virtual. Então vamos acompanhar, fortalecer o movimento e a mensagem, tranquilizar as pessoas que estão ao nosso redor, ajudando as pessoas através da nossa mensagem, é o que a gente pode fazer agora. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus, e eu vou finalizar